doença de Parkinson, cientificamente, ela é dividida em 5 estágios. O primeiro estágio, que mais ou menos corresponde aos primeiros 5 anos da doença, que a gente pode chamar até de lua de mel, o paciente toma pouca medicação, tem poucos efeitos da doença e quase nenhum ou pouquíssimo impacto na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, nas suas funções executivas, que é o termo que nós usamos classicamente. Esse paciente, então, nos primeiros 5 anos de vida, tem total controle, total benefício da medicação. A partir de isso é sempre uma média, isso não é uma regra, é óbvio, porque seres humanos são diferentes. Os cientistas observaram que é mais ou menos isso que ocorre na maioria dos pacientes. A partir do 5º ano, então esse é o estágio 1 da doença, a partir do 5º ano, os pacientes entram no estágio 2 da doença, onde há uma perda da qualidade da função motora, então esse paciente já não consegue, por exemplo, andar de bicicleta ou fazer uma atividade física que exija mais dele, mas ele consegue ainda fazer as coisas do dia a dia. Esse paciente, então, ele precisa um pouco mais de remédio, ele precisa de fisioterapia, ele já não consegue mais executar. Essa fase da doença, a fase número 2, ela vai ocorrer a partir do 5º, 6º ano, 4º, 5º, 6º ano, varia bastante, e ela vai se estender aí por aproximadamente mais 3, 4, 5 anos, onde entra a fase 3. A fase 3, então, ela é caracterizada já por uma dificuldade motora marcada. Esse paciente precisa de algum auxílio para fazer as atividades do dia a dia. Esse paciente já não consegue fazer uma série de questões motoras, como subir uma escada, ou se ele mora numa casa, num sobrado, o quarto é em cima e essa escada já apresenta para ele uma enorme dificuldade. Esse paciente, às vezes, ele precisa trazer o quarto para um nível inferior e já fazendo mudanças no seu dia a dia. Então esse é um paciente que já marcadamente já tem mais alteração, nível 3. No nível 4, então, são pacientes com mais de 10 a 15 anos de doença, são pacientes já que têm quedas frequentes, precisam de um cuidador permanentemente, já não é mais ocasional, e já fica claramente marcado uma dificuldade de conduzir e de cuidar-se de si próprio. Ou seja, um impacto importante na qualidade de vida. O estágio 5 da doença, que já é um estágio final, entre 25 e 30 anos de doença, são pacientes já fortemente acometidos, pode aparecer um quadro que nós chamamos de demência do Parkinson, são pacientes com evolução da doença já bem avançada, pacientes que já têm dificuldade ou já não falam mais, e são pacientes muitas das vezes limitados a uma cadeira de roda ou limitados ao leito.